amigos do YouTube, é o seu natoterapeuta Josué Marques Terra, chegando com um vídeo, o primeiro vídeo que nós iremos fazer dentro desse canal, tratando de um assunto muito importante. O assunto diz respeito da importância da água no nosso corpo. Nós teremos aqui dentro desse canal vídeos explicativos a respeito das questões de saúde, também incorporando a esses assuntos a questão da espiritualidade e não rotineiramente, mas de vez em quando estaremos falando também sobre as questões da geopolítica, o contexto que nós estamos inseridos e também as questões que muito diz respeito a nós nos situarmos diante desse momento atual em que estamos vivendo para entendermos de onde viemos, de que forma estamos aqui neste momento e também o que irá acontecer no futuro próximo e talvez mais distante com relação aos caminhos que nós estamos tomando, com relação às situações que estamos vivendo e que com certeza irão plasmar um futuro que estaremos oportunamente falando a este respeito. Mas o dia de hoje, então, nós queremos iniciar este vídeo com vocês falando sobre a importância da água no nosso corpo. Todos nós sabemos, queridos internautas, que podemos ter um início dessa nossa conversa trazendo para o contexto quando Deus criou todas as coisas. Quando Ele criou todas as coisas, Ele disse, façamos. Ou seja, Ele não fez nada sozinho. Ele sempre oportunizou para que outros o ajudassem nesse projeto. E aí nós já temos uma primeira lição, que Deus nunca atua de forma solitária. Ele sempre permite para com que nós, no contexto atual, venhamos a fazer a nossa parte e assim então possamos ser copartícipes, co-criadores desse grande processo que é da expansão e da evolução do universo em que nós estamos inseridos. Muito bem, a importância da água no nosso corpo, nós podemos então, falando do início de todas as coisas, conforme temos as escrituras que nos dizem, nós diz ali na Gênesis, no livro da Gênesis, que dizia assim, o Espírito pairava sobre as águas. No início, o Espírito pairava sobre as águas. Na tradução original do hebraico, nós entendemos que a palavra, o verbo conjugado ali, o Espírito fecundava as águas. Fecundava as águas. Então nós tínhamos o início como a primeira matéria-prima, palpável, vamos dizer assim, tangível, o elemento água. Então veja a importância da água no nosso corpo, a importância da água no nosso planeta, porque é o princípio de todas as coisas, é o elemento básico enquanto matéria tangível, o elemento água. Nós verificamos então que antes disso, com certeza, Deus se doou de si, podemos entender assim, trazendo de si o seu amor, como uma expressão maior, e sim, como algo para que todas as demais coisas se originassem, então foi através do amor de Deus. E ele então nesse projeto da construção desse universo, que ainda continua se expandindo, ele não para de se expandir, nós podemos entender que a água tem um papel primordial, não só em nossas vidas, mas como na questão pujante de todo este processo elementar que é a construção e também a existência desse nosso universo. Nós vemos então, trazendo para o nosso corpo físico, a importância da água no nosso corpo, que é o que nos interessa trazer para vocês como um conhecimento, como dicas importantíssimas que nós tratamos dentro desse canal, TNT Tratamentos Naturais Terra. Já peço desde já para você, querido internauta, que compartilhe, que se inscreva em nosso canal, que divulgue o nosso canal, dê o seu like, o seu comentário é importantíssimo e também clique nos sininhos das notificações para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e desta forma então ele irá trazer mais notificações aos demais internautas para
e verificando que há relevância no assunto que aqui estamos tratando. Desde já eu fico muito agradecido por você estar levando adiante esta mensagem que nós estaremos trazendo aqui e tantas outras que oportunamente estaremos trazendo até você dentro desse canal TNT Tratamentos Naturais Terra. Bom, primeiramente podemos dizer que a água no nosso corpo, principalmente nas questões do cérebro, 75% do nosso cérebro é composto do elemento água. Então nós verificamos que a falta de água no organismo pode provocar dores de cabeça e enxaqueca. Olha que dica importante que nós temos aqui neste atual contexto. Dores de cabeça e enxaqueca. Cefaleia é o nome científico da dor de cabeça. E nós sabemos que existem 212 tipos de cefaleia. E destes, mais de 200 é falta de água no organismo. Quem não conhece, quem viaja pelo interior, a famosa bossoroca, as erosões do campo. Assim é aquele organismo no seu cérebro, nas questões cerebrais, com a falta de água. Há como se fosse bossorocas, como fosse erosões naquele cérebro, naquele organismo pensante, e ali então com certeza a dor será apenas um elemento, como uma lei do equilíbrio, fazendo com que a pessoa saiba, fazendo com que a pessoa tome tento, como nós dizemos aqui no sul, e entenda que precisa ingerir água na medida e na quantidade suficiente para que o seu cérebro não venha, inclusive, manifestar um sintoma de dor, e essa dor então seria uma lei do equilíbrio, faria com que a pessoa se lembre, ou pelo menos deveria se lembrar, de ingerir mais líquido, água, para aquele organismo então não sofrer dessas dores de cabeça e enxaqueca. Outra coisa que nós verificamos também, que os pulmões, 86% dos pulmões nesses são formados e se utilizam muito do elemento água. Nós sabemos que a água ajuda a manter as membranas elásticas e umidificadas, facilitando a respiração. Um comentáriozinho como se fosse um parênteses aqui. Nós verificamos que muitas vezes nos óbitos, o registro ali do profissional que deu aquele atestado de óbito diz assim: insuficiência respiratória. Ou seja, a pessoa veio a óbito por respirar de uma forma insuficiente. É claro que ninguém vai, por livre e espontânea vontade, prender a sua respiração ao ponto de chegar a óbito. Mas a falta de água naquele pulmão, naqueles pulmões, faz com que essas membranas fiquem enrijecidas e não haja aquele que a gente chama de movimento sanfona, ou seja, aquela respiração adequada, enchendo todos os pulmões e esvaziando naquele processo contínuo em que, inclusive, passa o pulmão a participar do processo da purificação do sangue, que vem venoso, né, da grande circulação e passa a ser arterial na pequena circulação, coração, pulmão, coração. Muito bem, verificamos também que os intestinos têm um papel importantíssimo, a água, para o bom funcionamento dos intestinos. Nos diz assim: sem água, o bolo alimentar que chega ao intestino se transformará em fezes duras, secas e de difícil evacuação. Veja bem, meus queridos amigos, que nós verificamos aqui e sabemos que a prisão de ventre é a origem de muitos males. Quase todos os males da questão física, por toxinas, enfim, por processos de dificuldade do trânsito intestinal, é pela falta de água, e também a prisão de ventre, então, vai originar, como a gente costuma dizer, o efeito dominó, e esta situação irá fazer com que as pedrinhas vão caindo, ou seja, vai criando um processo de efeito dominó, e a doença vai começando a se instalar no organismo, órgão por órgão, sistema por sistema, e a pessoa passa a ter grandes dificuldades pelo simples fato de não ingerir água na quantidade necessária e ideal para aquele organismo. Sabemos também que os músculos, 81% dos músculos, também participam desse contexto do processo da água no organismo. A água ajuda a melhorar seu desempenho e reduz o ácido lático, que causa a sensação de dor. Aqui nós verificamos também nas questões dos músculos duas questões importantíssimas. A primeira é essa situação da produção de ácido lático pela falta da ingestão de água, e os músculos ficam retesados.
mais do que o necessário, desnecessariamente, e isso então cria esse ácido lático que causa as câimbras, então faz com que a pessoa então venha a ingerir água, ou pelo menos a saber que precisa ingerir água para que isso não aconteça, para que os seus músculos fiquem retesados, tensos, não relaxe a musculatura. Inclusive, outro fato muito importante é que essas pessoas então não conseguem conciliar o sono. Veja que coisa interessante, tem muitas pessoas que se queixam e reclamam muito da dificuldade de conciliar o sono. Geralmente é por falta da ingestão de água suficiente para que haja o relaxamento da musculatura e a pessoa então, não tendo tensionado seus músculos e nervos, passe a conseguir conciliar o sono. E nesse fato de conciliar o sono, então, produzir substâncias importantíssimas para o organismo poder se manifestar bem e melhor. Que substâncias são essas? Falaremos algumas aqui. A melatonina, que é uma substância importante quando a pessoa chega na quinta fase do sono, em que ela vai produzir, só na quinta fase do sono, ela vai produzir melatonina, que previne acidentes de infarto, acidentes vasculares cerebrais e tantas outras questões de acidentes aéreos das vias aéreas superiores por falta da ingestão de água. Muito bem. Também serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A pessoa está enfesada, está brava, está irrequieta, nervosa até, por falta de ingestão de água e não produz. Então não há condições dela conciliar o sono adequadamente, chegar na quinta fase do sono, não vai produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do bom humor. E essa pessoa vai estar sempre mal-humorada, enfesada, como nós dissemos, e isso é sinônimo então também da falta de água naquele corpo, naquele organismo. Outra coisa importante, queridos, é a questão do coração. 75% do coração. Olha aqui, a água beneficia a circulação, leva nutrientes às células do sangue e retira resíduos tóxicos. Olha que coisa importante que nós verificamos aqui, então, o que acontece com relação ao coração. Na pequena e na grande circulação. O veículo, a lubrificação, vamos usar esse termo assim, para que nós possamos nos entender, geralmente a falta de água no organismo, e esse coração então vai ter dificuldade no seu processo da pequena e da grande circulação, levando através da corrente sanguínea nutrientes tão importantes para aquele organismo. Outra coisa importante que muitas vezes as pessoas não atentam é que muitas pessoas vêm a ter problemas seríssimos de toxinas dentro do miocárdio, dentro do seu próprio coração, em função da válvula mitral não funcionar adequadamente. Por que ela não funciona adequadamente? Nós vimos que o coração ele precisa desta água para retirar resíduos tóxicos. Esses resíduos, nós temos entre o coração e o pulmão uma válvula, de nome válvula mitral. Esta válvula, então, ela faz com que ela abre de um lado e fecha de outro. E vice-versa, fazendo com que, então, não entre apenas o sangue para o coração e não entre junto resíduos tóxicos que vão causar problemas seríssimos, inclusive de infarto do miocárdio. No estômago, olha que coisa importante, a água participa do processo da redução da comida, ajudando na digestão dos alimentos. Ácidos, a bilis e tantas outras coisas, suco pancreático e enzimas, também são produzidos através do elemento água, que são muito importantes para fazer o processo pré-digestivo. O processo do início da digestão é onde, então, vamos usar um termo para nós entendermos, o estômago irá fotografar o bolo alimentar que ali chega para a retirada dos nutrientes depois no intestino delgado e no intestino grosso. Muito bem, rins, 83%. Veja que coisa importante. Através da diálise dos rins e também pela micção, na sequência dessa diálise, nós vamos retirar muitas toxinas que o organismo, sabiamente, através dos próprios glóbulos brancos, joga na corrente sanguínea para que na diálise dos rins seja eliminado essa toxina que está envenenando aquele organismo. Veja que coisa interessante que acontece aqui nesse fato da diálise. Se a pessoa tomou água adequadamente, vocês todos sabem, para nós exemplificarmos, para assimilarmos melhor isso, da questão do processo da diálise dos rins, é como se você fosse fazer um suco de maracujá. O que você faz? Tem um filtro, que é os rins, tem uma peneirinha, né? E ali você coloca a polpa do maracujá e com uma colher você vai
apertando, vai fazendo com que haja aquele processo então que pela micção será eliminado o processo das toxinas. Assim é o funcionamento dos nossos rins, desde que para tirar a polpa, para tirar o suco de maracujá, precisa bastante água para fazer mais suco e para então com certeza retirar mais toxinas, para fazer retirada daquelas situações ali. Nas articulações, outra coisa importantíssima, antes de encerrarmos aqui, eu quero fazer vídeos curtos, né? Não se transformar muito enfadonho, os vídeos muito longos, mas vídeos curtos, mas fazer numa sequência. Eu vou fazer um parênteses aqui para explicar para vocês. Nós vamos falar sobre a água, falaremos sobre o ar, falaremos sobre o sono, falaremos sobre as glândulas, enfim, vamos fazer todo um processo que nós estamos iniciando hoje aqui neste canal, com os vídeos propriamente ditos, de um processo como se fosse uma sequência. Se você pegar a sequência dos nossos vídeos, você vai notar que sempre vai se encaixando um assunto no outro e você vai entendendo o processo que nós temos, os mecanismos que nós estamos usando para melhor assimilação e para que nós possamos então viver bem melhor, possamos utilizar as dicas aqui de uma forma bastante inteligente e é isso que nós queremos e é isso que vai satisfazer a todos nós estarmos assistindo e captando as mensagens que aqui serão veiculadas. Não se esqueça, antes de terminarmos, de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, deixe o seu like, não custa nada, deixe o seu like, também compartilhe, ou seja, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos e não esqueça de clicar no sininho das notificações para que o YouTube verifique a relevância do conteúdo aqui exposto, do conteúdo aqui colocado e vai levar a mais pessoas essas informações de uma forma graciosa, de uma forma gratuita, mas que com certeza vai salvar vidas e vai ser muito importante para você saber disso ou relembrar o que já sabe e também levar essas informações às demais pessoas. Nas articulações, para encerrarmos esse vídeo de hoje, nós verificamos que a água hidrata as cartilagens, facilitando a movimentação dos ossos e evitando dores e lesões. Articulações, a água no nosso corpo. A água no nosso corpo, no processo das articulações, ela vai numa membrana chamada sinovial produzir um líquido do mesmo nome, que retira da água os componentes, chamado líquido sinovial. Esse líquido, então, sinovial, você tomando água adequadamente, vai fazer com que as suas articulações não fiquem em confronto uma com as outras, mas sim serão lubrificadas por esse líquido de nome sinovial e aí vai evitar dores e lesões. Tá bom, meus caros amigos? Este é o assunto que nós teríamos para hoje a respeito da água e não se esqueça também de mais uma dica que eu gostaria de deixar para você, muito importante. Ou seja, a cada 30 quilos de peso vivo é necessário no mínimo 1 litro de água para apenas repor aquilo que você gastou durante o dia e também, claro, durante a noite. A cada 30 quilos de peso vivo, no mínimo 1 litro, apenas para repor aquilo que você gastou. E para encerrarmos, eu gostaria de deixar uma interrogação para vocês. Você sabia, internauta que está acompanhando esse nosso canal, você sabia que só no ato de respiração você consome 600 ml de água por dia? Veja que coisa interessante. Então, tome mais água para ser mais feliz, para não ter dores, para os seus pulmões funcionarem adequadamente, para o seu cérebro não criar dores e de enxaquecas, dores de cabeça, cefaleia, né? Para que seus pulmões funcionem adequadamente, para que os seus intestinos tenham um trânsito intestinal de uma forma bastante saudável, de uma forma bastante natural, de bastante normal, os seus músculos não fiquem retrasados, o seu coração funcione adequadamente, o seu estômago faça o processo da pré-digestão de uma forma a mais adequada possível, os seus rins façam a diálise de uma forma que você retire para fora do seu organismo agentes causadores de muitas doenças que são as toxinas, originárias muitas vezes do trânsito intestinal de uma certa forma não tão eficiente, e também as suas articulações vão dar graças a Deus e você vai viver bem melhor, vai sorrir mais e vai sofrer menos. Este é o assunto de hoje. Meu muito obrigado a você que está até aqui conosco. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu apoio, dê a sua colaboração, porque com certeza será de grande valia para você e também para os seus amigos. Até uma próxima, a minha gratidão.